ideia desse vídeo é mostrar a apresentação que a gente está fazendo e realizando para políticos, para secretarias, né, para o poder público, também no nível legislativo e também para quem tem se interessado como jornalistas e tudo mais. É a apresentação sobre a parte técnica que veio depois de A Cidade que Urge, que foi o nosso manifesto, que você pode ver em acidadequeurge.ameciclo.org, certo? Então, temos aqui a apresentação da Cidade que Urge, tá? E o que foi a Cidade que Urge? Após a pandemia, certo? A Mecico ela já estava sendo estruturada para ficar muito na sede e todas as articulações se davam na sede da Meciclo, todas não, né? Mas boa parte acontecia na sede da Meciclo. E aconteceu que com a saída da sede a gente ficou um pouco meio desorientado. Acho que também muitas pessoas podem ter passado por isso, né? E então a gente resolveu fazer um manifesto que não só alinhasse a partir desse momento o que é a MESI, como a MESI iria trabalhar, mas também como a gente se posicionasse, né, para o mundo, né, sobre esse novo momento que estamos vivendo, né, principalmente, né, consequências da pandemia, mas também consequências também de um sistema político-econômico, né, que promove tantas desigualdades. Então a gente fez esse manifesto, né? A gente chamou a cidade que hoje, um manifesto para a retomada dos territórios urbanos, né? Então a gente começa esse manifesto fazendo um convite, né? Esse convite eu faço, a Meciclo faz, mas também foi feito por Janete Sadekan. Quem é Janete Sadekan? Ela é uma das gestoras de trânsito, né, durante a prefeitura de Bloomberg, né, que foi responsável, né, pela mudança do modo de gerir o trânsito na cidade de Nova York. Né? Nova York, né, uma cidade altamente capitalista, com muito dinheiro, né, e também num país extremamente carrocrata, né, extremamente com a visão do carro como centro, centro da urbanidade. Né? E aí Janete é, traz essa ideia de uma mudança de forma que dê para fazer barato, rápido e que a gente começa a tomar o espaço. Né? Uma das grandes coisas que ela fez foi pegar a Times Square, né, e transformar no Times Square somente para as pessoas. Né? Então ela fechou Times Square, o pessoal disse que ia falir, não sei o que lá, e colocou umas mesinhas lá. E aconteceu que, na verdade, a Times Square até melhorou a sua lucratividade porque as pessoas ficavam na Times Square, né? Não era só um local de passagem. Né? Assim como ela fez várias ciclofaixas nas vias da cidade, né? Principalmente deslocando, tirando vagas de estacionamento e reduzindo faixas de rolamento. Então, ela conseguiu fazer uma mudança que é bem vista até hoje na sociedade. E ela traz esse convite: prosperemos. Né? Ela diz que nós podemos trazer de volta nossas cidades, né? E trazer de volta a vida, sem trazer de volta mesmo aquelas mazelas, né? Que eram as mortes, os engarrafamentos, a poluição. E a gente tem essa oportunidade única de fazer isso na vida, de fazer da maneira correta. Então podemos melhorar nossas cidades de forma que elas não apenas se recuperem, mas também que prosperem. Né? Ou seja, é muito forte ela diz isso, que quem investir na mobilidade ativa durante agora a pandemia, né, vai trazer uma prosperidade exatamente porque vai abandonar esse engarrafamento de poluição e morte no trânsito. Então, o convite não é que a gente se recupere da crise ou que a gente sane algum problema imediato da cidade. Vamos fazer isso também, mas que depois disso a gente vai prosperar. Né? E para isso, né, eu trago aqui como é que a gente estava. Né? A gente coloca aqui como estava, porque o Recife, durante a pandemia, né, as ruas ficaram mais vazias e tudo mais, e até agora, né, não retomamos aquele normal. E qual era o normal? As pessoas achavam normal uma cidade que era a capital, a quarta capital mais violenta no trânsito, em taxa per capita, né, que o Recife estava, e é 9 em números totais. Então a gente tinha um cenário péssimo quanto à relação de morte no trânsito. Isso é uma das razões de existir da Amicico. Né? Quanto à poluição, né, a gente já via que no plano de baixo carbono a gente
tem uma emissão muito forte dado ao transporte motorizado, e de fato nós somos das 16 cidades mais vulneráveis às mudanças climáticas, de acordo com o IPCC, né? Então, éramos uma cidade bem poluída, isso faz mal também para a nossa saúde, né? Não só para a saúde do planeta, que também é a nossa saúde. Nós também estávamos com uma cidade bastante sedentária, né? A terceira capital mais sedentária do país, né? E o sedentarismo é uma condição que mata aí um terço da população, né? E, enfim, Recife me surpreendeu esse dado. Ele é a capital do terceira pódio, medalha de bronze em sedentarismo. E por fim, o engarrafamento, né? Nossa cidade, ela na verdade, é a capital brasileira do engarrafamento, né? A 15ª do mundo, né? Então a gente está aí, né, com um cenário que acho que ninguém quer voltar para essas coisas, né? E aí a gente pergunta, né? O que a gente pode colocar no lugar? E a gente tem sugerido a bicicleta como esse modo de transporte há muito tempo e que pode sanar essas questões. Primeiro porque a bicicleta é um deslocamento seguro, né? A condição do veículo é que ele é leve e de baixa velocidade, então ele não coloca os demais usuários das vias, né, em risco, né? Ele não coloca as outras pessoas em risco, né? E isso diminui aquela coisa de, de colisões e atropelamentos que tanto, né, oneram os cofres públicos, também oneram nossas famílias, nossa saúde mental, né? Tem muita gente que acaba se aposentando precocemente por causa dessa situação de mutilação e de mortes no trânsito que a gente vive, né? Além disso, ela garante essa coisa do distanciamento físico necessário, né? Além do ar livre passando, é muito mais seguro para quem está usando a bicicleta, né? E o ar passando por você, né? O caminhar e o pedalar. Além disso, a distância entre as pessoas, se a gente der o espaço necessário. Nos fatores sociais, a gente já tem, né, Recife há 30 anos é a capital da desigualdade no Brasil, né? E, enfim, nossa população é bastante pobre, né? E a bicicleta, ela está aí como um veículo barato, acessível, qualquer pessoa pode utilizar, né? Então, nesse sentido, ela é muito democrático, né? Então, e é como a gente tem visto nas periferias já acontecendo, nas periferias sociais da cidade, né? Inclusive nessa imagem, não dá para ver muito bem, mas o senhor de camisa bege lá atrás e chapéu vermelho, ele não tem um braço, né? Não tem um braço direito e está levando sua filha aí, ou sua neta, não recordo a idade aparente, né, com um guarda-chuvinha assim, azulzinho em cima, na cargueira. Então, assim, democraticamente, a bicicleta é bem interessante. Ela, ela também promove a saúde, né, não só pelo uso dela, né, que melhora a qualidade aeróbica, né, nossa saúde aeróbica, né, a qualidade dos nossos pulmões, mas também porque reduz as emissões, né, tanto dos transportes motorizados, né, ela reduz essas emissões, e a poluição do ar já está provada aí que ela é ligada à Covid-19, exatamente por causa da degradação do nosso pulmão, né. Então, como é uma doença pulmonar, né, a gente precisa ter esse pulmão saudável para encarar essa doença, né? Além disso, existem alguns estudos que ainda não conclusivos que talvez os particulados emitidos, né, possam transportar, né, o vírus também, né? Então, é isso, além da questão que eu estava dizendo, da população mais fisicamente ativa, né? E os fatores econômicos são muitos, né? São tantos que a gente coloca eles num slide à parte, né? Primeiro que a estrutura é muito barata, né? No Recife é mais cara das ciclofaixas feitas, não chega a 50 mil reais por quilômetro, de fato é 49 mil reais por quilômetro, de acordo com o que a gente fez pedindo informação para a CTTU, né? Em geral, as estruturas cicloviárias custam menos de 1% dos valores gastos para os viários totais, assim, no caso dos rodoviários, né? Então, assim, é uma estrutura barata, né? Ela também tem a questão da produtividade que a bicicleta traz, que ela torna a nossa população mais produtiva, seja porque a pessoa chega mais ciente no trabalho, né? mais alerta, né? Mas também, principalmente por causa do tempo que a gente perde nos engarrafamentos, né?
em uma pesquisa em São Paulo, feita pelo SEBRAP, mostrou aí que esses benefícios da migração das pessoas que usam carro ou ônibus para a bicicleta até 5 quilômetros aí, né, uma distância bem pequena inclusive, vamos mostrar isso aqui daqui a pouco, chegava aí a 870 milhões, mais ainda outros 34 milhões por ano só com o SUS, né? Então veja que aumenta muito a produtividade e o PIB da cidade, né? Tem uns estudos que mostram também que a construção de ciclovia está diretamente relacionada à geração de empregos. Por quê? Né? Uma das questões é que a construção de ciclovia é primeiro um processo muito mais manual do que o processo viário, né, que é feito em maquinaria, né? E para além disso, e o principal fator é que a bicicleta está inserida nesse micro mercado onde as pessoas podem ir parar e depois continua e tudo mais, ou seja, a pequena economia da cidade, que a gente sabe que é onde movimenta o dinheiro da cidade, né? Então acaba que a bicicleta gera esse emprego. Então onde se construiu mais ciclovias nesse estudo, né, foi mostrado onde se construiu mais ciclovias se gerava aí 47 mais empregos do que onde eles construíram rodovias, né? E os aspectos pessoais, né, que diretos, né, que são realmente as economias mensais que são dadas tanto pelo trabalhador do transporte público, que usa o transporte coletivo, né, que gasta aí cerca de 3,50 por cada passagem, de volta R$ 7 ao dia, então vai dar aí, né, R$ 140 no mês. Esse era o dados de São Paulo, a gente pode fazer esse cálculo para cá. E o automóvel, né, que custa, né, só com gasolina R$ 450, né, além dos 90 minutos livres que cada pessoa pode ter. Então, esses eram os dados, os aspectos que a gente queria saber. E a gente queria saber uma coisa assim: quem são os ciclistas, né? Quem são essas pessoas que a gente está falando que pedalam, né? Primeiro que para desmistificar, né, que sejam que aqueles ciclistas que mostram no jornal, né, que são homens brancos de lycra usando. Claro que essas pessoas também são ciclistas, mas a gente está falando aqui do ciclista do trabalho diário no Recife, né? A maioria deles são trabalhadores de baixa renda, né, que usam a bicicleta todo dia da semana, né, quase, né, e pedalam desde sempre, né? Ou seja, eles já usam a bicicleta desde sempre. Esse fato do pedalar desde sempre é interessante porque mostra a baixa taxa de renovação de ciclistas na cidade, ou seja, nossa cidade não tem investido em bicicleta suficiente para atrair novos ciclistas, né? Então, por isso que pedalam desde sempre. Quanto pedalam, né? Quase a totalidade dessas pessoas usam bicicleta para transporte até 10 quilômetros, ou seja, ir até 10 quilômetros de onde moram até o trabalho. Então, guardem bem esse número, certo? 10 quilômetros que o ciclista, quase a totalidade do ciclista usa, né? Por que pedalam? Né, a maioria começa a pedalar porque é mais barato mesmo, né? É o único acesso que tem ao deslocamento. Mas depois a gente pergunta por que continuam a pedalar e a maioria diz que é porque é mais rápido e prático. Então a gente verifica que a bicicleta, apesar do acesso dela ser pelo seu preço, depois ela é demonstrada a praticidade e a rapidez que ela tem no trânsito, né? E o que precisam, né, é bem claro assim, todo mundo que pedala sabe que falta estrutura cicloviária e falta segurança no trânsito. Então, os ciclistas têm bem essa ciência. E os motoristas? Sempre tem essa questão, né? Porque quando a gente começa a conversar com pessoas de alguns círculos sociais, da classe média, ou então mesmo gestor público que vem dessa classe, muitas vezes, né, ficam perguntando: mas nunca iria andar de bicicleta por causa disso ou aquilo. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: seria isso uma justificativa? Você está se vendo nisso e você acha que tem muito, você acha que está incomodando muita gente, sabe? Porque essa é a impressão, né, de que tem muita gente usando o carro na cidade, mas na verdade não. Apenas 15% dos deslocamentos no Recife são feitos de carro, né? 11% na região metropolitana. Então, é bem menos do que a gente imagina. No entanto, eles ocupam, né, uma grande fatia da cidade, porque o carro é muito grande e espaçoso, né? Inclusive, acabei de ver que em Amsterdã, né, 70% do viário é destinado ao carro. Veja bem, mesmo na cidade mais ciclável do mundo, né, na capital mais ciclável do mundo, a gente vê que o viário também
tá para o carro, porque é exatamente isso, ele ocupa muito espaço. Por mais que você dê muito espaço para a bicicleta, né, os outros 30% aí tá com os outros modos, né, e se deslocando eficientemente, ele ocupa muito espaço sempre, né. Para onde é que eles vão? E aqueles 10 quilômetros que eu queria trazer para vocês aqui, ó, para perto, né, metade dos motoristas usam para fazer deslocamento até 4 quilômetros e os outros 31% fazem de 4 a 10 quilômetros, ou seja, 84% dos motoristas fazem mais ou menos o que quase a totalidade das pessoas que pedalam fazem, né? Então, veja que é possível fazer essa migração, né? E aí a questão é, trocariam? Então vamos perguntar, né? Então uma pesquisa que foi feita na UFPE trouxe que quase metade das pessoas da UFPE migraria do carro para a bicicleta, né? E 2/3 das pessoas que trabalham lá no César, né? Aquela empresa de tecnologia do centro da cidade. Então veja que há uma grande possibilidade de migração, principalmente aí nas classes médias, né? Mas para isso, o que é que eles pedem? Ciclovias, né? Então, a gente também fez essa pergunta, né? E tem também a pesquisa do Instituto Maurício Nassau, né? Que a maioria dos motoristas aprovam as ciclovias e querem elas permanentes, né? E que não usam as bicicletas exatamente porque não tem estrutura e porque falta segurança, né? Então, veja que é a mesma razão dos quais os ciclistas reclamam. Então, é uma coisa certa, o trânsito Recife não só é inseguro, como ele é percebido como inseguro, né? O transporte coletivo, né? Aí, como é que estamos agora no transporte coletivo, né? A gente tem os transportes coletivos com lotação, essa é a forma de regime de um transporte coletivo, geralmente, um regime de lotação em todo mundo. A ideia é empacotar pessoas dentro de um veículo e um vagão, enfim, e levá-las para coisas, né? Principalmente nos horários de pico, né? E no Recife, né, como corresponde a 73% dos deslocamentos para o trabalho, né? Então eles realmente usam nesse regime. No entanto, o transporte coletivo nesse momento eles vão estar insalubres, né? Não que eles já não estivessem insalubres, né? Mas agora com o coronavírus, né, que necessita esse estacionamento físico, ele ainda é mais insalubre, né? Então a gente, além disso, tem as emissões que vem do transporte coletivo, enfim. Eles são usados pela baixa renda, né? Então, e oneram bastante, né? As pessoas de baixa renda, né? Com suas passagens caras e tal. E, enfim, é, realmente uma realidade difícil de ter, mas que seria possível a gente tentar suprir, né, com o uso da bicicleta. E uma preocupação especial com os profissionais de saúde, né, e as profissionais de saúde em especial, que são as mulheres, que também são a maioria que usam transporte coletivo, são as mulheres que geralmente fazem parte da saúde, né, ainda mais nos cargos que tem menos remunerados da saúde pública, né? Bom, a gente pode até comparar, né? Então, se a gente comparar aqui, né, a capacidade de transporte, né, dos vários modos de deslocamento, né, veja que a bicicleta, né, leva 14 mil pessoas por hora, né, enquanto o transporte aí é o ônibus, né, chega a 5 mil pessoas por hora, no dobro da faixa, né. E quando a gente vai então para o automóvel, pronto, aí que despenca mesmo, né? O automóvel praticamente leva 10 vezes menos gente por hora, né, numa mesma faixa, né? E olha que a faixa da bicicleta aí tá com uma dimensão bem menor, né? E a confusão é porque as pessoas acham que como a bicicleta é um modo de transporte individual, né, e devagar, ela não tem essa capacidade de transporte. Pelo contrário, exatamente essas qualidades que ela tem que fazem com que ela tenha uma grande capacidade de transporte, além do que ela não tenha necessidade de paradas e tudo mais que os transportes coletivos necessitam, né? Além da sua liberdade de escolha dos caminhos, né? E se a gente pegar na Agamenon Magalhães, para pegar um dado real e tal, além dessas coisas, na Agamenon Magalhães, né, que é uma das vias mais movimentadas da cidade, passam 1.200 pessoas por faixa por hora, certo? Já na ciclofaixa lá do Turismo Lazer, que vamos chamar aqui uma estrutura conectada pelas avenidas, né, que acontece só nos domingos, mesmo não sendo num dia de tanto fluxo de gente, né, tanta gente fica em casa e tudo mais,
passavam 1.700 pessoas por hora, ou seja, veja que quase 50% mais, né, de pessoas deslocadas numa faixa, inclusive em uma faixa só, né, é, no caso da tirada democratizada do carro para a bicicleta. Além disso, a gente, comparando aqui os riscos de contágio, né, uma pesquisa recente feita mostrou que os riscos de contágio para o caminhar e para o pedalar, né, estão em baixo nível, né, são baixos níveis de contágio, e no automóvel esses riscos seriam médios, né, porque você está mais individualizado e tal, mas ainda chega a ser um veículo fechado, então ainda mais quando a gente está falando de transporte, por exemplo, Uber e táxi, enfim, transportes aplicativos e por táxi, que você está com uma pessoa que está fazendo essa mudança o tempo todo de pessoas, né, e do transporte coletivo é muito alto, não só por causa dessa aglomeração, como também pela quantidade de gente que passa naquele veículo, né? Então, enfim, mais uma das razões para a gente estar tirando a nossa população, né, desse risco de se contaminar com o coronavírus. Mas o que já foi feito, né? O que já foi feito na cidade, né? Então, veja bem, já teve bicicleta no metrô, que a gente foi até a Meciclo que fez uma campanha, conseguiu ampliar o horário de bicicletas, antes era sábado, domingos e feriados, agora também todo dia da semana você pode utilizar depois das 8 da noite. Já foi tentado bicicleta nos ônibus, né? É um programa que tentou feito pelo governo do estado, só depois ficou levando as pessoas para a cidade ali da cidade da Copa, né? Veja que era por dentro do ônibus, então veja subir esses degraus que já são horríveis para se subir a pé, né, para a própria pessoa que é usuário do transporte público, né? Aí com uma bicicleta então nas costas fica bem mais difícil, né? Já foram feitos treinamentos, né, de motorista, né? A Mecico fez pioneiramente com a Itamaracá um treinamento e depois foi feito, o governo do estado fez também um treinamento com todos os motoristas de ônibus, né? Mas já foram reciclados todos, né? Isso foi em 2014. Campanhas educativas, geralmente tem várias campanhas educativas, né? Se é que a gente pode chamar, ficar mostrando imagens e para distribuir panfletos de campanhas educativas, né? Tem a ciclofaixa temporária de turismo lazer, né? Temos as bicicletas compartilhadas, já teve aquela também outra da Yellow, né, que saiu, né? Tem o passe livre do Bike PR, né, para você tirar o Bike PR se você é estudante, né? Não agora no tempo coronavírus que pararam, mas estudante poderia usar o seu direito ao passe livre também na bicicleta compartilhada, né? Tem o teste no Detran, né, que é personalizado, que tem 3 perguntas sobre bicicleta e tem o ciclistazinho assim de coisa, detalhe, veja que ele já está pedalando numa área que o motorista não pode dirigir, então ele está ali, né, a ideia é que o motorista não desse um fino nele, né, mas tipo, ele já está pedalando fora da via, tá ligado? Então nem sei se isso ajuda tanto, né? E o que mais for feito, né? Tem folga para o pessoal do governo do estado e do TRF, eles tiram folga para cada 15 dias que eles vão ao trabalho pedalando, eles ganham um de folga, né? Já teve crédito para o pessoal do estadual, né? Do poder público estadual comprar bicicletas, né? O que a gente se pergunta, né? Um veículo tão barato, porque a gente estava dando créditos aí de até R$ 10.000 para compra, já era descontado na folha, né? Tem a área de proteção, né, para o ciclismo, né, que foi feita ali na Via Mangue, depois de um atropelamento em ciclista esportivo, né, aí agora tem, né, tem essas estruturas complementares que estão sendo feitas, né, muitas delas ciclorotas em alguns cantos, ciclofaixas em vias laterais, né, tem os paraciclos turísticos que tem nas áreas, algumas áreas turísticas da cidade, foram colocados aí pelo Itaú em parceria com a Secretaria de Turismo, né, e lazer da prefeitura. Tem para os funcionários, né, descobri essa imagem da prefeitura que tem essa coisa. Foram feitos cursos de mecânica tanto na prefeitura quanto no governo do estado, não, no sistema S, né, e tem toda uma legislação e planos que a gente vai mostrar aqui, né, que é do marco legal, né? Então temos a política nacional de mobilidade urbana e tem a municipal está sendo colocada em votação. Temos o plano diretor do cicloviário, ao qual a gente incluiu em todas essas políticas
que vocês podem ver aí. Tem o plano plurianual e a lei orçamentária, a gente conseguiu colocar uma caixinha para que o PDC fosse feito, né? O Parque Caparibe, o Centro Cidadão, estão lá prevendo o plano diretor cicloviário. O Pernambuco 2035, o Recife de 500 anos, o plano diretor que está em votação na Câmara, né? Enfim, o plano baixo carbono, que já é lei, também tem isso, né? Tem a lei do Pedala PE, enfim. O marco legal que garante isso já é bem extenso, né? É realmente uma questão de fazer. Agora vejam só, né? Tudo isso que foi feito, né? Esses treinamentos, etc., essas ações todas, são ações acessórias. Elas não são as ações diretamente é, que vão mudar a situação do deslocar na cidade, porque elas são realmente acessórias. É como se a gente estivesse fazendo uma casa, né? E ao invés de a gente começar com o alicerce da casa, colocar os pilares, colocar a viga, né? O teto e tal, não, a gente começa comprando o sofá, a TV, né? A gente já tem a mesa, ou seja, a gente tem os acessórios, mas a gente não tem a proteção. Então, se chover, molha tudo e se perde, né? Então, é basicamente o que a gente construiu aqui, né? Hoje, né? E aí, uma das questões reais assim que traz sempre é os recursos. Faltam recursos, porque faltam recursos. Na verdade, falta a priorização dos recursos. Isso se é estrutural na nossa sociedade, essa priorização dos recursos, né? E no Recife a gente fez uma pesquisa, né? Entre 2013 e 2015, né? Através de pedidos de informação, né? E com essa pesquisa a gente viu que o Recife gastava quase 400 vezes mais, né, com a manutenção da carrocracia, né, com a manutenção da carrocracia através de pavimentação de novas vias, recapeamento e a contratação dos orientadores de trânsito, que são exatamente para orientar o motorista. Então eles quase 400 vezes mais foram gastos com isso do que com infraestrutura cicloviária, né? Além disso, isso se repete também na questão do transporte coletivo e da caminhabilidade. Ou seja, né, a gente não tem dúvidas nenhuma do porquê a nossa cidade está do jeito que está. Porque o investimento, o dinheiro é utilizado basicamente para fazer a manutenção da carrocracia na cidade, né? De fato, isso é uma coisa geral no Brasil, né? Uma pesquisa na NTP mostrou que para municípios com mais de 60 mil habitantes, né, 85% dos gastos com mobilidade são com o automóvel, né? Então, veja que a gente tem uma questão clara que é estrutural na cidade, né? E por curiosidade, com os recursos foram gastos aí só nesses 3 anos, dá para ter feito 2 vezes o plano diretor cicloviário do Recife, né? A parte do Recife, o plano diretor cicloviário. Dava para fazer e refazer, né? Então, realmente tem um exemplo muito bom que eu uso no estudo, que é a da Via Mangue, né? Então, nos 8 quilômetros da Via Mangue foram gastos 500 milhões de reais, né? O qual dava para ter feito o plano diretor cicloviário, né? Que são 600 quilômetros na região metropolitana. Então dava para fazer todo esse plano diretor cicloviário e com a sobra dava para doar 400 mil bicicletas, certo? Então veja só que é realmente a gente tem recursos, a gente tem uma cidade bem rica, né? Mas a gente continua, né, dando esse recurso para o automóvel, fora que a gente toma os recursos de quem é ciclista, né? Ou seja, quando você vende uma bicicleta, quando você compra uma bicicleta, 70% em média dela é imposto. Já dos automóveis é 40%, né? Então a gente está propondo aqui. Então aqui a gente chega nesse finalmente, né? O que e como fazer, né? Então é bem simples a nossa proposta, não tem o que inventar. É pegar o plano diretor cicloviário e fazer ele de forma rápida para garantir minimamente a segurança, né? De forma rápida, né? E aí a gente só que sempre tem a questão de mas o PDC é grande, por onde começa e tudo mais. Então o que a Meciclo fez? A Meciclo fez um trabalho para fazer a priorização, um plano de implantação do plano diretor cicloviário durante a pandemia. Então, para isso, a gente foi aos estudos, né?
A princípio a gente estudou onde acontecem as colisões e atropelamentos, né, na cidade. Então, se a gente vê aqui, temos, né, a Agamenon, a Avenida Norte, a Caxangá, a Abdias, a Avenida Recife e a Mascarenhas são das vias mais perigosas da cidade, né? Então, só essas vias aí são responsáveis aí por 7 mil colisões e atropelamentos entre 2015 e 2019. Então, assim, é realmente as principais vias mais perigosas, né, da cidade. E, claro, vias perigosas são onde a gente precisa do quê? De proteção. E o que é a ciclovia e a ciclofaixa, senão uma proteção para quem pedala, né? Por isso que não adianta fazer ciclovia e ciclofaixa nas ruas mais calmas da cidade, porque essas ruas mais calmas, elas já são seguras o suficiente hoje, né, para quem pedala, né? Claro que a gente precisa de mais segurança sempre nas nossas vias, né? Mas a gente tem que atacar primeiro o problema, né, em sua centralidade, né? Também fomos ver onde moram as pessoas, né? Estamos falando de pessoas indo para o trabalho, né? Então a gente vê que as pessoas moram aqui no que a gente chama os morros de Casa Amarela, também tem aqui ao longo da Caxangá, né? Aqui nos morros do Ibura e na orla aqui de Boa Viagem, né? E veja a baixa densidade aqui no centro, né? De pessoas que moram. Mas quando a gente vai ver onde as pessoas trabalham, aí muda tudo. Baixo o trabalho lá em Casa Amarela, baixo ao longo da Caxangá, baixo nos morros do Ibura, né? E altos no centro da cidade. Então as pessoas acabam tendo que fazer esse deslocamento diariamente para ir para o trabalho. Uma das coisas que a gente sempre discute e tal, nos planos diretores, né, para longo prazo, é a descentralização desse emprego, né, para que a gente possa ter uma cidade mais democrática nesse sentido de emprego e as pessoas chegarem mais facilmente no trabalho, mas isso é ao longo prazo. Ao curto prazo, o que a gente precisa é garantir que essas pessoas consigam chegar no centro da cidade. E as vias que levam estão aqui em amarelo, né, que o Google Maps deixa em amarelo as vias que levam as pessoas para a cidade. A gente também olhou onde é que moram as pessoas que pedalam, né, percentualmente, né? Então, aqui ao longo, mais uma vez, da Caxangá, né? E aqui em Brasília Teimosa tem um grande destaque ali daquela área de Santa Amaro, né? E o final da Mascarenhas, né? Também verificamos onde moram, onde tem um percentual grande de usuários de transporte coletivo. Então, a gente vê aí os morros de Casa Amarela, um destaque grande, né, o final da Caxangá, os morros do Ibura, né, então tem uma concentração alta de pessoas. A gente está falando aqui, né, nesse momento de pessoas que usam o transporte público, né, a gente está falando nesse momento de uma migração, né, para poder diminuir, desafogar essas coisas. Além disso, veja só, né, esses buracos, né, de usuários exatamente nos bairros mais ricos da cidade, da Zona Norte e da Zona Sul, né. Se eu mostrar os dados aqui de onde usam carros, vocês vão ver que é exatamente aí. Mas a gente não fez essa pesquisa. Fez, mas não trouxe. Onde moram as pessoas onde está a rede de saúde, desculpa, da cidade, onde é que ela está localizada. Também fizemos essa pesquisa olhando, mas ela está bem pulverizada, né? Essa aqui é somente a rede municipal, né, de saúde. E claro, também onde está a rede existente e a planejada já de bicicleta, porque a gente está falando de conexões também, né? E se a gente perceber, a rede existente é essa que está em verde, tá? E a rede planejada, né, a que estão em vermelho, né? E a gente vê que existe uma complementariedade grande entre essas estruturas, né? Mas que nas principais vias, né, e aquelas que conectam não existe, né? Então a gente veio e propôs esse plano, então a proposta em 4 etapas, né? Na primeira etapa, a gente vai fazer a ciclofaixa de turismo e lazer se tornar permanente, né? Por que a gente sugere isso? Porque ela já existe, ela já está pintada, ela já é respeitada quando tem baixo fluxo, né? Ela já está planejada e ela já conecta essas ciclovias existentes, né? Então, assim, para uma primeira etapa, para fazer de bate-pronto, né, a ciclofaixa de turismo e lazer já pode ser colocada amanhã. Basta fazer a segregação, é só questão de querer e fazer a segregação do espaço de forma como acontece no domingo com o cone, só que a gente pode fazer com elementos mais fixos, né? Depois, na segunda etapa, vamos passar aqui o slide que a gente vai ver. Então, pronto, com
com a primeira etapa, seria essa questão de ciclofaixa terrenosa, então seriam 14 quilômetros, né? Vejam aí que já 25% da população passaria a ser beneficiada pela estrutura, por essa estrutura, né? 44% dos empregos, né? Isso é uma metodologia que a gente faz até 300 metros da ciclofaixa onde está essa população, né? E aí com investimento baixo, né? De até R$ 700 mil. Na segunda etapa, a gente iria para atacar o problema real da cidade, porque aí a gente demanda um pouco mais de planejamento mínimo, né? De colocar a estrutura na cidade. Então, principalmente desenhar, pintar e tudo mais. Então, essa segunda etapa seria de 24 quilômetros, contemplando as vias mais perigosas, né? Das vias mais perigosas que eu mostrei lá no começo, aqui na apresentação, somente a Avenida Recife não está aí porque ela tem uma densidade menor ao longo dela, densidade de pessoas, de moradores e de empregos menor. Então, para a segunda etapa, a gente quis fazer etapas de até 25 quilômetros. Então, nessa metodologia, a gente priorizou essas, né? Então, a partir daí, já quase 30% da população beneficiada, né? Com quase metade já dos empregos, com investimento aí de mais de 1 milhão. Depois da terceira etapa, as vias ainda violentas, então aí agora sim a Avenida Recife, Abdias, né? Aqui a Avenida Recife, aqui a Abdias, aqui a Dois Rios, né? Que liga ali para trazer a galera do Ibura, também aqui vindo ali da Avenida Beberibe e também da Estrada Velha de Água Fria, pegando a Visconde de Albuquerque para também já fazer uma conexão norte e sul na cidade, né? Pelas vias, né? Transformando elas em menos violentas, né? E por fim, umas conexões de rede para poder otimizar, né? Que seria ali o final ali da BR-101, já contemplando a ida pela Avenida Norte, né? Umas conexões aqui nas centralidades para a pessoa chegar no centro, né? Algumas vias aqui como a 21 de abril, onde já existe estrutura cicloviária, ela fosse requalificada para realmente ter uma ciclofaixa lá, ali, uma ciclorrota mal feita que tem, né? Enfim, e também aqui a São Miguel, Joaquim Rufino, né? E ali no final de Boa Viagem também algumas conexões, né? Então, ao final, o que a gente está propondo? São 87 quilômetros, né? Menos do que os 100 que o prefeito já colocou, já porque ele já está fazendo alguns, então está dentro do planejamento que tem sido feito para a cidade, né? Esse valor, pelos dados que a prefeitura nos deu, né? O mais caro que seria, o investimento seria 4,3 milhões, né, de acordo com o nosso pedido de informação lá, podendo chegar a metade disso, né, dependendo do tipo de estrutura. Só que isso é um investimento de benefício, né, você vai economizar com pessoas na Covid e tudo mais, né. Seriam mais ciclistas, né, tipo, basicamente quase 600 mil pessoas seriam beneficiadas e quase 350 mil empregos, né, e isso aqui a gente está falando de emprego formal, né, fora os empregos informais e tudo mais que não entram nessa conta porque a gente não tem o dado do emprego formal, né? Então veja que é realmente uma estrutura que pode mudar e dar garantia de segurança das pessoas durante essa pandemia, né? Aqui um resumo, né, que vocês depois podem pegar, né, para saber quais são as vias que a gente está propondo nessa apresentação, que está em apresentação que urge.amicico.org, certo? Mas aqui uma vez um resumo, só para ter uma visão mais completa, né, dos planos. Aqui em azul a fase 1, em vermelho a fase 2, em verde a fase 3 e em amarelo a fase 4, além das conexões aqui, ciclovias existentes aí estão em preto, né, e pontilhado o plano diretor cicloviário. E por fim, como seriam, né? Então aqui a gente já fez alguns perfis, de fato a gente já fez vários, a gente está para divulgar esses perfis. A gente fez por exemplo, a Manuel Borba, né, como ela seria antes, né, e depois, né. Então foi um trabalho que a gente fez para a gente ver como é que realizaria hoje isso. Então nada mais é do que uma faixa hoje de automóvel que inclusive nem está sendo utilizada durante a pandemia, ser disponibilizado para ciclistas. Vamos pegar aqui outro exemplo. Aqui a Avenida Recife, né, um lado aqui como se fosse antes e um lado como se fosse depois. Então aqui nada mais uma vez demais, né? Reservando uma faixa para o transporte coletivo, né? Colocando aqui
a ciclofaixa tem o seu espaço e ainda sobe 2 faixas para o automóvel, que hoje são 3 faixas para o automóvel. Então, o que eram 3 faixas para o automóvel, né? Temos aqui uma outra, uma outra opção mais democrática, inclusive, né? A gente até poderia sugerir algo mais radical, né? do que o que tem aqui, mas é bem plausível e factível. E um pouco do modelo, né? Esse é um modelo que tem sido adotado em Fortaleza. Veja que para estrutura permanente, né? Qual é a coisa? Fortaleza já está se conectando toda a malha cicloviária, né? Já é uma malha muito extensa, né? Já pega aí 36% da população, né? E a gente vê que tem funcionado, porque Fortaleza é basicamente uma das únicas capitais do Brasil que vai bater a meta da ONU de reduzir as mortes no trânsito, né? Aqui também, mais uma vez, né, como Fortaleza tem feito, né, aqui de um formato um pouco mais diferente, com uns vasos e tal, para ficar um pouquinho mais bonito, né? Aqui tem os manuais que podem ser seguidos, né? Streets for Pandemic, né, que é feito pela NACTO, que quase como se fosse a NTT daqui, né? Só que é dos Estados Unidos e tal, então ela é referência nessa coisa de colocar infraestrutura rápida, enfim, de transformação da cidade da forma possível, né? E também esse outro que é manual, que é dos alemães, que tem sido adotado na Alemanha, que já está traduzido para o português, inclusive, que pode ser utilizado como fazer estruturas em 10 dias. Então veja, em 10 dias a gente já poderia ter isso tudo mudando a cidade. E a gente traz aqui que é uma oportunidade, né? É uma oportunidade da cidade, né? Existe uma pressão, essa pressão já está em 2.500 pessoas, esse número está aí mais antigo, né? 1.600. Já existe uma pressão, ou seja, pessoas que querem, né? E estão dizendo isso, que querem mais estrutura ferroviária, né? Tem a questão dos recursos, né? A Tembice aí vai receber um aporte de 47 milhões de dólares, né? E é claro que a Tembice vai investir esse dinheiro e tal, esse recurso, e a gente está precisando de investimento e de emprego, e a Tembice vai investir naquela cidade, nas cidades que mais se mostrarem, né, favoráveis ao empreendimento. Né? Mais oportunidades, né? As vias estão vazias, né? Como a gente tem visto diariamente no Twitter da CTTU, né? As vias estão vazias, né? E além disso, as lojas estão cada vez com menos bicicletas, porque estão sendo vendidas bicicletas a rodo, né? Isso foi nos Estados Unidos, mas a gente já tem informações de que as nossas lojas lá do centro da cidade também já estão começando a faltar peça, está faltando bicicleta, porque as bicicletas estão sendo vendidas. Então o mercado está muito aquecido nesse momento, né? Então as pessoas estão querendo começar a pedalar. E mais oportunidades, né? O transporte rodoviário só está dando prejuízo nas matérias, por causa da sua lotação, por causa da forma como tem da lotação nesse momento de Covid, né? Claro que a gente não tem nenhuma aversão ao transporte coletivo, pelo contrário, ele é um dos transportes que deve ser priorizado na cidade, né? Mas durante esse tempo, né, além da poluição, já que não temos uma frota elétrica e não temos também tantas faixas exclusivas, né? E também é um transporte que acaba levando muita gente hoje em dia, né? Já do outro lado, a bicicleta só tem notícias positivas que sendo veiculadas, né? A questão da economia, segurança, né? Como os outros países estão incentivando mais gente de bicicleta, como é que a bicicleta que é relacionada à saúde, né? E boa vivência, enfim. Isso tudo durante o coronavírus. Então a gente está perdendo a oportunidade de ter matérias, inclusive, positivas para quem é político e quer se colocar como matérias positivas, né? Aqui mais uma vez, né? E aqui fazendo a propaganda, vão lá agora, né? Vai impressione agora .amseco.org para também pressionar. Você pode fazer isso todo dia, mandar uma cartinha para o prefeito Geraldo Júlio para que ele pressione ou para que ele implante o nosso plano de cicloviária emergencial. Quem já está fazendo, né? Aqui a gente traz exemplos de vários locais do mundo, né? Mas basicamente da Europa e da América Latina, né? Então a gente tem Bogotá, né? Que aí é vista como a capital do BRT, né?
onde o sistema BRT é mais propagado, né? Botucatu teve várias mudanças ao longo da década passada que priorizaram outros modos de transporte que não automóvel, né? Esse foi um grande exemplo, né? Principalmente por estar na América Latina fazendo isso. A prefeita de Bogotá foi uma das primeiras a sair na frente colocando a infraestrutura é, temporária, né? Paris, né, que tem um dos melhores sistemas de metrô do mundo, né? O metrô aí está a cada 500 metros, se você achar uma estação de metrô. Paris está tirando as pessoas do metrô, colocando infraestruturas cicloviárias, e a França, inclusive, destinou 20 milhões de euros para que as pessoas peguem e façam a revisão das suas bicicletas para poder botar de volta nas ruas. Inclusive tem vídeos de Paris lindíssimos de como era antes e como é que está agora, né? Buenos Aires, né? Buenos Aires ele tem também é uma das capitais onde está melhor combatendo o coronavírus, né? A Argentina inteira na verdade está dando um show de combate, e já redemocratizou suas vias para o pedestre e ciclistas. Assim também fez Milão, que tanto sofreu porque o prefeito disse que Milão não iria parar e tudo mais, mas depois Milão se fechou, Milão teve que enterrar muita gente, sofreu com isso e disse: não vamos voltar com os automóveis. E se você ver nessa imagem, veja que ele está reservando inclusive uma faixa inteira só para caminhar, mais uma faixa para o pedalar, né? Então isso se repete do outro lado da via. Então veja que é uma questão de priorização, a retomada dos espaços, né? Berlim, como eu já falei anteriormente, e assim como toda a Alemanha, tem implantado isso, né? E tem os manuais já disponibilizados. Também exemplo de transporte que chega no minuto. Transporte público é excelente, mas nesse momento de coronavírus tem que se evitar as aglomerações. E Londres, né, colocando aqui também como exemplo, né, de gestão de extrema direita, mas que também está preocupado com a saúde da população, né, depois que o presidente teve coronavírus e está implantando. Então veja que também não é uma questão política, né? Vários lados políticos têm colocado. Na verdade, desculpa, é uma questão política, mas não de lado político. É uma questão, sim, de democratização das vias de saúde da população, que a gente precisa fazer agora. Então a gente termina aqui trazendo as frases, o manifesto sobre tudo que a gente estava falando, o que é que a gente quer, o que é que a Micico quer mais cidades mais humanas, com foco nas vidas e não no fluxo de veículos, com velocidades compatíveis com a sobrevivência, com prioridade para a segurança nos deslocamentos e nos encontros físicos. Então queremos as cidades com mais espaço para afetos. A gente também quer uma cidade mais sustentáveis, cidade com menos poluição, com baixo consumo de carbono, sem o uso excessivo dos escassos recursos socioambientais, com mais espaços verdes e naturais, né? E queremos cidades mais democráticas, com melhores ofertas para escolha. Essa palavra escolha é importante. Quem é que pode escolher o modo de se deslocar, se não somente os motoristas, né, hoje, né? Escolha os modos de deslocamento com divisão mais justa nos espaços, do espaço entre os transportes, e sem privilégios sociais, raciais e gênero, né, com priorização dos recursos para quem precisa, né, não para quem já tem, né. Isso é muito importante de ser colocado, e a gente vai ter uma sociedade mais igual e melhor, não só para quem já tem recursos, mas para todas as pessoas, né. E por fim, queria deixar aqui, né, os links para as várias coisas, né? O manifesto que eu li parte agora está em acidadequehoje.mecico.org, né? Todos os documentos você vão encontrar, os que a gente está gerando, inclusive, no linktree.mecico, da Mecico, né? linktree/mecico, né? A proposta de implantação vai ser das ciclovias emergenciais. Está em cicloviasemergenciais.mecico.org, né? Lá você vê, inclusive, na verdade, o mapa, você pode brincar com isso. E esta apresentação, como falei, está em apresentaçãoquehoje.mecico.org. Então, agradeço quem ficou escutando essa palestra, mas assim a gente pode ajudar a reproduzir, né, esses conhecimentos, a gente pode ampliar eles, né, partir a fazer mais estudos sobre ele, né, divulgá-los, né, e fazer uma militância, né, diária para que mude-se a cidade, mude-se para que seja melhor para as pessoas, não é só para quem pedala, é para todo mundo,
não só por causa da bicicleta, que é um transporte vantajoso, mas também porque é sobre pessoas que a gente está falando, né? Sobre se deslocar na cidade e não somente sobre usar ou não bicicleta. É um benefício, né? Não existe essa coisa de motorista, pedestre, ciclista. Isso é como a gente vai à rua e começa a utilizá-la, né? Nós somos pessoas querendo utilizar a cidade e por isso a importância de ter o entendimento dessa mensagem para poder passar ela para frente, né? Enfim, ficamos disponibilizar a dúvida e vocês podem terá também nas nossas documentações. Obrigado pela atenção. Até mais.